A pandemia, ela obrigou a CUFA a fazer algo que a CUFA nunca tinha feito antes, que era ir a público, pedir dinheiro, comida, material. Isso a CUFA nunca fez, mas nós fomos obrigados a fazer isso. Fomos obrigados porque, diante do quadro de desigualdade, a campanha que foi feita para enfrentar o Covid, ela foi pensada muito na perspectiva álcool e gel, quando na maioria das pessoas não tinha nem água e sabão para lavar as mãos, que era o básico. E o quadro era tão desigual que parte das pessoas, trabalhadoras, moradoras das favelas, elas não tinham direito a fazer isolamento social, porque elas tinham que manter os serviços essenciais acontecendo, que a menina do que trabalha no caixa do supermercado, o rapaz trabalha no posto de gasolina, o outro que limpa a rua, a massa hospitalar. E a outra parte da favela, ela já era socialmente isolada de direitos há muito tempo. Não é o Covid que foi a grande coisa. O Covid foi só mais uma peça no cabide da tragédia social brasileira. E aí você ficava com aquela coisa do fica em casa, mas como fica em casa sem dinheiro, sem comida, sem condições, um quadro de desemprego avassalador, de crise social. E aí nós temos essa campanha de mobilização, de articulação, mobilizamos aí mais de 5 mil favelas, mais de 100 mil pessoas na rua. Nas nossas sedes, elas se transformaram em centro de logística e distribuição, e acabou que isso gerou o aumento do tamanho da CUFA, eu que, inclusive, volto para a presidência nacional, porque eu atuei muito no Norte e Nordeste durante a pandemia inteira. Inclusive, agora estamos centrados no Amapá. A CUFA ficou de um tamanho e de uma renovação de liderança, principalmente mulheres, de que a gente conseguiu renovar uma velocidade de 8 meses que a gente ia ter que fazer em 10 anos. Então, isso é uma coisa assim... E acabou que a CUFA, pelo seu tamanho, virou a interface entre pessoas que precisavam desesperadamente de ajuda e grandes empresas que queriam fazer chegar em escala, né, os seus produtos para as pessoas que mais precisavam. E nisso, grandes empresas passaram a se relacionar com a CUFA. E aí desenvolveu nessa aproximação com fundações, com Fundação Itaú, Instituto Unibanco, com empresas como a Volvo, Grupo Pão de Açúcar e outros. A gente começou a desenvolver essa tecnologia de fazer ações emergenciais. E durante esse processo foi interessante algumas questões. Uma delas é que durante esse processo, politicamente, o debate sobre política social, sobre agenda pública, sobre inclusão, ele estava totalmente marginalizado. Se vocês lembrarem do cenário político do início do ano, não tinha espaço para debate sobre desigualdade, sobre social, sobre dinheiro para pobre. De repente, chegou no nível que até políticos de centro começaram a falar até em taxar fortunas. Então eu disse, parece que a pandemia trouxe o comunismo junto. Até brincava, né? E isso passou a ser enredo na boca de todo mundo. Não é à toa que hoje existe uma frente parlamentar pela renda básica que é formada por 23 partidos políticos, 203 13 parlamentares, e que tem um eixo de trabalhar a manutenção da renda básica emergencial para as pessoas. O que vai voltar agora para a pauta, já que o governo federal disse que o auxílio acaba em dezembro. E aí fica um desafio para a gente. Como é que a gente vai conseguir, de novo, trazer o engajamento da sociedade para construir uma agenda pública para enfrentar os desafios que estão colocados agora. O desemprego, a fome e as pessoas sem perspectiva. E aí, mesmo durante a pandemia, nós começamos a desenvolver ações que começaram a apontar para desenvolver a economia dentro das favelas. Então, a gente lançou uma empresa de micro-influenciadores chamada Digital Favela,
que ao invés das empresas contratarem grandes artistas, vão contratar o cara da favela que tem 500, 600 mil seguidores, e esse dinheiro vai para ele. Criamos uma empresa de telefonia, distribuímos gratuitamente agora mais de 500 mil chips com um pacote de dados livres durante 6 meses para mães da favela, para terem acesso à comunicação, da educação de seus filhos. E agora estamos preparando essas grandes ações, né, que começam a acontecer devagarinho, sendo retomadas. Esse é o quadro hoje que a gente está inserido. Queria saber um pouco a sua leitura, Zezé, que aqui em São Paulo, no Rio principalmente, a gente tem um histórico de movimentos, dessa tensão, sociedade civil e governo, Estado, política pública, que vem desde os anos 80 e muito pautada pela Igreja Católica, pelos sindicatos nos anos 80, né, as comunidades eclesiais de base, que tinham uma visão mais coletivista, né, mais até de esquerda, foi a base do Partido dos Trabalhadores, né? Essa sociedade civil que a gente viu chegar muito forte nos dias de hoje tem uma visão mais liberal do mundo, né? E mais gestora, vamos dizer assim. Eu digo isso a gente pode pensar desde os resultados que vieram dessa sociedade civil nos dias de hoje, que é desde o PCC gerindo o tráfico de drogas nas prisões, até os evangélicos gerando a miséria nas favelas, né, e nas comunidades, e até hoje um discurso muito forte de empreendedorismo que vocês têm, né? Vocês falam muito, eu já tenho conversado com muita gente, e esse debate sobre empreendedorismo me parece ser o ponto forte de vocês, ou a bandeira principal de vocês, e de uma série de grupos que eu tenho acompanhado, né? Eu ouvi você falando dos evangélicos no Roda Viva, né? Mas o interessante é que a gente vem com uma solução nos anos 80 e a solução vem de baixo para cima, não vem de cima para baixo. Surge de onde estava o problema, né? Os evangélicos foi uma solução onde estava o problema, o PCC foi uma solução onde vivia o problema, esse discurso da sociedade civil da mesma forma, né? Do empreendedorismo e tudo mais. Acho que assim, tem uns elementos que a gente não analisou, que eu estou vendo muita gente, me chamaram para um fórum, acho que foi a Fundação Perseu Abramo, acho, que era reconexões periféricas. E eu fiz uma provocação a eles, que, por exemplo, se eu estou aqui nessa live e desconecta tudo, eu vou atrás de saber onde é que vai ter que conectar. Não tem como reconectar se eu não encontrar o fio para ligar. Então, o evento, ao invés de voltar para analisar por que desconectou da base popular, ele ficava muito naquela coisa defensiva, do golpe, aquela oratória que a gente já conhece. E, na verdade, não conseguia mergulhar reconhecendo que o governo Lula foi um dos melhores períodos para os pobres do Brasil, não tem outro igual, até agora, é histórico isso, mas que o esvaziamento de uma geração inteira engajada em defender uma agenda da sociedade, que a relação dos movimentos no Brasil é muito vinculada com seus respectivos partidos políticos, e quando esses grupos chegam ao poder, movimentos, partidos e governos se tornam uma coisa só, e o diálogo em torno dos setores populares passa a ser junto às igrejas. É tanto que a primeira aliança do PT para eleger é com a Igreja Universal. Tem foto da Edir Macedo abraçado com Lula, né, toda aquela coisa, e depois essas alianças foram ampliando, né? Então, participei de evento aqui com evangélicos, na época da eleição da Dilma com a Aécio, teve um grande evento organizado pelo Cid Gomes, que a mesa era Marcelo Crivella, Gabriel Chalita, Magno Malta, aquele outro que foi dos direitos humanos lá, que briga que só agora, tá dizendo que vai ser até o vice do Bolsonaro, enfim. Era uma tropa pesada. E diferente dos grupos, dos movimentos sociais que estavam lá brigando para ficar num conselho, para arrumar um cargo na Fundação Palmares, na Secretaria da Igualdade Racial, esses grupos estavam elegendo mandatos, conseguindo liberação de rede de TV, de rádio. Estavam organizando seus núcleos na periferia, com gente de lá, e promovendo lideranças de lá. Passado o tempo, em que cai, né, que aí vem a crise econômica, vem um golpe, vem uma série de questões, quando se pensa em retornar para esse lugar, se vem com a mentalidade, como você diz, de década de 80, né? Também com aquela ideia de liderar os pobres, de puxar agora, nós vamos organizá-los.
né, de falar em nome do povo, só que o povo já avançou milhões de vezes. E aí, como eu sou do rap, mas eu sou muito frustrado porque eu queria fazer charge. Quando eu vejo as pessoas falar, eu vejo desenhos. Nesse caso, quando eu vejo muita liderança política falar em voltar para liderar o povo, parece aquele cara que estava com a mulher no barraco, num tempo difícil, com barraco com goteira, lama na porta, a mulher grávida e mais um pivete do lado, e o cabo se jogou porque viu uma menina bonitinha. Passado anos, esse cara foi largado por essa menina. E aí, o que ele pensa? Vou voltar lá para a desgraçada do barraco. O que ele não viu é que durante esses anos a mulher ajeitou o dente, o cabelo, ajeitou o barraco com o dinheirinho emprestado que comprou, com os créditos para fazer material de construção, melhorou a frente da casa dela, melhorou os dentes, aquela academia do bairro que tem, ela já treina ali, deixa o filho numa crechezinha do bairro, tem um emprego, mas não assina carteira para manter as condicionalidades do Bolsa Família, está se virando ali. No zap da mulher tem 3 namorados, um do forró, do pagode e da igreja. O cara tem que perguntar pelo menos se a mulher ainda quer que ele volte lá. Então, essa é a realidade brasileira, que parte dos setores populares não estão entendendo o que está acontecendo. E aí, como não está entendendo, começa a se criar espantalhos. Eu ouço vários. Eu ouço um que a culpa foi do Lula porque criou consumidores e não militantes. Mas, porra, um presidente não é para formar militante, não, gente. E o consumo nada mais é o quê? Por que o Lula foi bom? Ele gerou carteira de trabalho, gerou emprego, gente. Essa é a agenda central, e que a esquerda tem um trauma de falar sobre dinheiro. É uma dificuldade enorme quando vai falar sobre dinheiro. E porque é um negócio tenso, aí agora vem esse discurso, mas isso é liberal. Só que é o seguinte, a Dilma, quando saiu do governo dela, ela deixou criado 9 milhões de MEI. MEI é microempreendedores individuais. O secretário, inclusive, da pequena empresa era o Afif Domingos. E não se deixou crédito, não deixou apoio para essas pessoas, não se deixou acompanhamento. Essas pessoas podiam ser pessoas progressistas, mas não, largaram ela própria sorte com dinheiro na mão. Resultado, os setores que estavam lá na base melhoraram de vida da porta para dentro por conta própria, eles associavam, a gente tem pesquisa disso, né, Renato? De que a melhora de sua vida era Deus, a irmão, a família, e só lá no rabeta ao governo. A gente mostrou isso para o Lula, inclusive, para a Dilma, que tinha um problema sério acontecendo, e eles não levaram a sério. Então, hoje, o que você tem nas favelas? Você tem grupos religiosos que desenvolvem um estado de bem-estar social improvisado. Infelizmente, é uma tragédia enorme isso, mas é o que está tendo lá. Você for agora numa favela, você vai ver esses caras ou no centro da cidade, desculpa, ou no hospital, ou numa prisão, ou numa viela, eles vão estar lá. E o movimento social está dizendo para as pessoas que o mundo está acabando, que o fascismo está tomando de conta, que o Bolsonaro é autoritário, tal. Ou seja, uma série de desgraças que as pessoas da favela já são doutor em desgraça. Só que esses caras estão lá dizendo para o desgraçado que ele é tudo para Jesus, cara. Se eu estou na situação de abandono, até eu me agarro. E aí, temos um desafio grande agora, que é o outro lado, que é o lado da violência armada. Eu até levantei esse tema no Roda Viva, que era as pessoas reclamando que o pessoal do Rio votava errado, que não devia votar, que devia ser cancelado. E ninguém se indignava ou se incomodava. Como é que no estado de coisas a gente não acha absurdo as pessoas terem que votar sobre ou manipulação de pastores que manipulam a fé das pessoas, sobre a coerção de grupos armados nesse território. Né? Então, acho que tem esse desafio, Bruno, da gente retomar um trabalho de base que possa articular grupos locais, que é onde a gente tem conseguido respirar, organizando o trabalho local. Tem que atualizar a plataforma de discurso. Nós temos que, em algum lugar, abrir brechas para discutir com os policiais que atuam nos territórios uma agenda de segurança pública que não seja só munição, efetivo e viatura. E a gente tem que abrir, de alguma maneira, costuras para que minimamente uma agenda de política social possa transitar nesses territórios. Para isso tem que ter uma combinação de muita coisa. De gente que está dentro, de gente que está fora, de setor privado, de setor público, porque nenhuma força sozinha vai conseguir reverter o desafio que está colocado para nós
nesse quadro aí da realidade brasileira. É verdade essa impressão que eu tenho de que a Central Única das Favelas supre um vazio deixado pelo Estado, localizando as pessoas, e como é esse vazio, se é que ele é real, do Estado na vida das pessoas que mais precisam no Brasil. Eu vi vários debates durante a pandemia, principalmente de uma linha de economistas, inclusive minha amiga Mônica está por aí, que eu já vi, de uma linha de economistas fiscalistas, falando sempre das contas públicas, falando do enxugamento, do aperfeiçoamento do Estado. E, porra, na favela o Estado já está enxutérrimo, cara. Tem territórios hoje que nem o monopólio da força o Estado tem mais. E todas as vezes que vai falar em programa de recessão, se pensa nas empresas, nos bancos, nas isenções, né, nas exonerações, mas nunca se pensa para pobre, né? Para pobre sempre é gasto, nunca é investimento. Então as pessoas estão vendo também, e olha que nós defendemos que o Estado tem que intervir, não defendemos que as ONGs têm que fazer, não, mas nós estamos num estado de guerra permanente, de sobrevivência, que nós temos que virar o jogo todo dia. E aí é um desafio, Eugênio, porque ao mesmo tempo que eu tenho que agir na solução, construir um pensamento crítico e organizar as pessoas nessa base popular, eu tenho que dialogar com o Estado e com a empresa para viabilizar algumas ações. Então, você imagina, na pandemia, nós chegamos a 4.600.000 pessoas. Imagina se a curva não chega, o que seria da vida dessas 4,5 milhões de pessoas? Isso é muito sério. Você tem um caso, que a gente tem que deixar a cesta básica 2h30 de barco no interior do Mato Grosso, nas tribos indígenas, porque não tinha nada chegando lá, nada. As pessoas estavam abandonadas mesmo. Então, assim, é um Brasil, quando você vê o ministro, ninguém se horrorizou com isso, o ministro da Economia disse que existiam 30 milhões de pessoas invisíveis, cara. 30 milhões é muita gente, gente. 30 milhões de pessoas. Né? E quando você vê que o debate que eles estão preocupados agora é sobre as contas públicas e não sobre desemprego e miséria, fica claro que o Brasil vai ter que tomar uma decisão urgente. Ou ele enfrenta essa desigualdade que está aí agora, e não dá para esconder, todo mundo viu, todo mundo está vendo como é que o Brasil está, todo mundo está vendo a preocupação das pessoas em comer, botar comida na mesa para os seus filhos, dinheiro para pagar suas contas, né, cuidar da sua saúde, ou se a gente não compartilhar essas riquezas, nós vamos ter que compartilhar muitas tragédias, infelizmente. Eu queria te ouvir um pouco, Zezé, sobre como é que está a situação nas favelas, porque passa por debaixo do radar, né? Assim, você lê as notícias nos jornais e você vê o noticiário é sobre os hospitais enchendo e tal, principalmente nos grandes centros, mas ninguém fala das periferias, ninguém fala das favelas, ninguém fala de como está a situação nesses locais hoje, né? E isso às vésperas de um auxílio emergencial que vai vencer agora no fim do mês, e o governo continuando a bater cabeça sobre se vai renovar ou se não vai renovar o auxílio emergencial, ou seja, é um absurdo em cima de outro absurdo. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre, primeiro, como é que está a situação hoje nas comunidades em termos da segunda onda, e te ouvir um pouco mais sobre como é que a gente faz a saúde chegar às pessoas e como é que a gente chama a atenção mais do que a gente tem tentado chamar, você em particular, mas eu e você juntos nas coisas que a gente tem feito, como é que a gente chama a atenção das pessoas para esse problema? Porque as pessoas continuam presas nesse debate hediondo brasileiro que não sai dessa narrativa fiscalista. Eu estava antes contrário à história da volta às aulas, por uma série de dados. Hoje eu já quero discutir, porque o que está acontecendo com as crianças e jovens está um negócio muito sério. Gente que não vai querer mais estudar, gente com problemas psicológicos de toda a ordem. A segunda onda está arrebentando muita criança com Covid, pelo menos aqui em Fortaleza. Eu fui no Rio, São Paulo, Belo Horizonte agora. As periferias estão tudo lotadas de Covid de novo, vários casos sintomáticos, muita gente, né, as redes de hospitais. E aí eu acho que precisam 3 frentes nesse momento de emergência. Acho que a gente vai voltar a coisas antigas que a gente propôs no começo. Acho que a primeira coisa é preparar a frente de emergência. As pessoas têm que usar máscara, a gente tem que informar as pessoas, tem que selecionar
pelo menos preservar os mais vulneráveis aí, que são os idosos, os mais vulneráveis, né? A gente dá um jeito de cuidar dessas pessoas, porque elas que estão mais expostas. Eu acho que tem que começar uma grande pressão agora sobre o governo, sobre a questão do auxílio emergencial. Eu acho que é urgente e o governo não vai ter como recuar. Politicamente, inclusive, ele já viu que isso é uma coisa que o fortalece de alguma forma. E eu acredito que ele vai ceder. As disputas políticas, elas estão muito desfavoráveis para o governo. A eleição municipal foi um balde d'água nas pretensões do presidente, e ele vai ficar meio sem boia, que agora a tsunami volta para o lado dele também. Agora não tem mais como escapar, apesar das ações serem desastrosas, né? Eu acho que tem um horizonte da vacina que é animador, mas ele não resolve as outras questões. Então, a gente tem que ter várias frentes. Essa é a primeira frente econômica, da segurança para fazer a transição, pelo menos nos próximos 6 meses até a vacina sair. A segunda, eu acho que tem que ter a questão das escolas. A gente tem que começar a discutir as escolas e as crianças urgente. Não tem mais como ficar empurrando. Não tem como as crianças ficar fora da escola para todo sempre. Eu estou vendo o debate assim, os professores estão com medo. Então, eu vi uma matéria de São Paulo em que tinha assim, 6 professores contaminados em São Paulo. Aí eu fui ler a matéria. Eram 6 de 1.800. Só que a matéria ficou os 6 como se fosse, né? Então, eu acho que tem que começar a pensar. A gente tem muita inteligência, tem muita gente bacana. Eu acho que a gente tinha que retomar, Mônica, agora aquele movimento da agenda pública com todo mundo, porque a tendência da política agora é polarizar de novo, e aí a agenda fica voando e alguém sempre querendo ter o protagonismo, ter o nome principal, e a gente perde o foco. Então, acho que a gente começar a puxar os fóruns de novo, né? Assim, Renato puxou vários com a Unesco, com a Marlova, com o CUFA, a gente fez várias coisas. A gente tem que voltar essa agitação de novo nas redes, porque parece que virou esse vácuo. Não tem mais nada, mas tem muita coisa para ser feita, os problemas continuam aí, e a pandemia está mais forte do que nunca. Como lidar com a participação dos brancos no apoio e no combate ao antirracismo? E como você enxerga hoje a capacidade de somar e agregar forças dentro de todos os movimentos negros que você conhece como ninguém aqui dentro? Então, pensando do ponto de vista estrutural e pensando o racismo como um elemento da desigualdade, que papéis os brancos têm? Como você enxerga que o movimento negro vê o papel dos brancos, independente da sua opinião individual, como você enxerga isso nos outros, e qual é o momento em que você consegue diferenciar a hora de ir para a rua e jogar pedra para a hora de passar a construir caminhos diferentes? E daí, nesse sentido, eu estou falando, obviamente, do caso do Carrefour. Eu tenho debatido muito com meus pares dos movimentos que a luta racial no Brasil, o contexto da constituição do racismo, que eu chamo racismo brasileira, que tem características tão próprias, só nossas, Renato, que mesmo assim os outros movimentos, as outras referências, os intelectuais africanos ajudando a gente pensar, a gente ter referenciais e tal, de formação, mas o Brasil é muito do Brasil. Pra você ter ideia, né? Eu estava falando esse dia com o pessoal de religião de matriz africana, eles falando que a religião tinha que mobilizava, que tal, gente, vamos com calma, porque a maior religião preta brasileira hoje é o pentecostalismo. Os pretos estão lá. Os pretos estão na igreja evangélica. A massa preta está na igreja evangélica. Muita gente se espantou porque a base do Bolsonaro era uma mulher preta evangélica. As pessoas ficaram horrorizadas. Mas como assim? O cara é racista, fascista, e a base eleitoral dele é uma mulher preta evangélica. Então, assim, a gente tem que pensar uma plataforma de diálogo com o preto brasileiro que não é o preto americano, que não tem um histórico de construção de memória, que depois da escravidão a memória foi totalmente apagada, a história é reescrita com base no mito da democracia racial, com a construção
subjetiva do negro como inferior, como menor, como pessoa de baixo, segunda classe. Então, é parecido, ajuda a inspirar, mas não é igual. Então, essa é a realidade. Isso tem a ver com a relação preto e branco. É outro dilema que os pretos brasileiros não entendem. Então, eles ficam numa luta. Por exemplo, agora a gente está vendo isso. A referência dos grupos organizados é a esquerda, né, que é onde você dialogou mais, fez as maiores construções, tem os históricos de proximidade, as grandes lideranças negras, as questões de formação marxista, Clóvis Moura, e aí outros intelectuais brancos da época. Hoje, como faz falta um Florestan Fernandes, um branco que entendia muito da nossa realidade. Mas o Brasil, ele tem uma forma própria que eu acho que a gente não encontrou ainda, Renato. Eu tenho essa impressão. Por quê? Porque o Brasil é assim, o racismo brasileiro, todo mundo assume que ele existe, e ninguém assume que pratica. Então aí sofisticou, porque como que pode? Todo mundo diz que ele existe, mas ninguém pratica. Então, onde a gente esconde o nosso racismo? Essa é uma pergunta para ser. Aí quando você vai olhar os dados, está escondido o racismo. E aqui, olha como é tão louco. Tem o caso do George Floyd. Mas no Brasil, é 45 mil George Floyds mortos. E não tem quebra-quebra, não tem nada. Por quê? Porque o nível de violência, meus amigos americanos ficam tirando onda comigo. Se esse caso do Carrefour fosse aqui, a gente ia pendurar esses seguranças no poste. Eu falei, porra, aqui os caras estão pendurando a gente no poste faz tempo. Direto, cotidianamente nas favelas. O nível de violência contra a população negra no país é tão grande. E como você não tem uma história para trás, uma referência, uma construção de identidade sadia, porque é problemática essa descoberta de ser negro. Não é uma coisa fácil. Não é um passeio. Não é legal você descobrir 15 anos de idade porque que ninguém deixa mais para dançar na festa, porque você não quer o príncipe da festa junina, você não quer era o menino que ia casar com a noiva, você não quer nada de destaque. E você não entendia isso porque você era tratado como feio, você se sentia fraco, menor, frágil. Isso fragiliza você para toda uma vida, cara. Isso nunca foi diagnosticado no Brasil como um problema. E aí, quando você traz a questão racial para o desenvolvimento da sociedade brasileira, você tem 520 anos de Brasil e 388 de escravidão, e você não consegue aferir isso, e nem colocar isso num nível que não seja preto contra branco, mas seja do ponto de vista de projeto de país. Você está inviabilizando que mais da metade da população que se autodeclara negra tenha dignidade e participação na vida pública do país. Então, tu está inviabilizando o país. E aí, onde é que entra os brancos? Os brancos conscientes têm um papel fundamental agora. Primeiro, é aguentar o desespero de grupos pequenos identitários, que copiam muito as linguagens americanas no Brasil. Então, tem que ter uma paciência com eles. Porque eles são muito barulhentos na internet e tudo mais. Do ponto de vista prático, eles não significam muita coisa, não. Para quê? A gente tem que começar a fomentar um programa de oportunidades para o preto comum se chegar na oportunidade. Tipo a cota. Os pretos não queriam cota no início. Quando eles viram que era vantagem ser preto e ter cota na universidade, aí veio o ataque, vai cair a qualidade da educação. Aí veio o resultado. Os cotistas tiraram notas iguais ou melhor aos que fizeram pelo processo do vestibular. Então, quando a gente vai desenvolver, inverte. Eu sou do tempo que a gente era todo mundo careca porque não podia deixar o cabelo crescer. Hoje não, você tem vários blacks. Isso é uma conquista. Então, assim, tem outros elementos para a gente aferir o avanço da identidade negra brasileira, que não é a identidade negra americana. Inclusive, os negros americanos, parte deles acham que nós nem negros somos, nós somos latinos. No Brasil, o que nós estamos vendo? Desemprego atinge a população negra. Então, a política de reforma administrativa ou tributária que estão se falando tem que pensar em quem sofre mais com o desemprego, que é a mulher preta. Então, a gente tem que levar o debate do racismo para esse nível. Você vai ver na questão da saúde, 100 pessoas mortas, 62 são homens negros de favela. Então, defender o SUS para essas pessoas é fundamental. E por aí você vai esticando para outras políticas, e quando você vai ver, na base da desigualdade, são as pessoas pretas que estão lá. E aí você dialoga com a massa preta, você ajuda a dar um horizonte mais palpável e concreto para o movimento. O movimento, ele vive muito é muito disperso, muito diverso, e as pessoas tendem a viver numa movimentação
como são várias coisas, todo dia tem uma coisa para a gente ficar distraído. A gente não foca em resultados concretos. Acho que o que a gente está fazendo com o Carrefour vai ser histórico. Vai ser tumultuado agora, mas vai ser histórico porque nós mudamos o paradigma de controle social e relação com o ambiente empresarial e o seu cliente e as questões raciais. Não tem na história do Brasil isso. Não existe registro de uma ação desse tamanho, dessa envergadura. Para quem não está acompanhando, nós estamos abordando, criamos um comitê externo para orientar o Carrefour no caso da morte do rapaz lá, do Alberto, lá no Rio Grande do Sul. Nós estamos preparando uma série de ações, de protocolos, de ajuste de conduta da empresa na área da segurança pública, no RH, na comunicação, tratamento com os clientes negros. Uma empresa do tamanho do Carrefour fazendo isso gera um constrangimento e um efeito dominó que as outras empresas não vão poder ficar olhando. E outra, isso é público, que até então tinha muita gente do movimento negro fazendo sua consultoriazinha para essas coisas escondido e ninguém soube, logo ninguém cobrava. Nem da empresa e nem em resultados. Agora não, agora está fazendo um movimento público. Isso é uma mobilização de novo tipo, com foco concreto, um debate com empresas, com economia, e de uma maneira que não precisa de desabar o mundo. Estamos discutindo questões extremamente tensas, mas são necessárias e vão mostrar lá na frente que a gente deu uma puta contribuição para o Brasil. Durante muito tempo, nós nos contentávamos, achávamos que não sermos racistas era suficiente. E hoje está muito claro que isso não basta, nós precisamos ser antirracistas. É uma coisa que eu tenho para mim, eu quero que você me corrija se eu estiver exagerando, que nesse ano de 2020 em particular, talvez até um pouco antes, o debate do racismo talvez esteja adquirindo uma relevância maior no Brasil do que teve nos anos precedentes. Você concordaria com o fato de que o mecanismo mais ao alcance da mão, mais prático, mais operacional de se combater a desigualdade no curto prazo é combater o racismo? Eu estou colocando o racismo como uma das forças motoras do combate à desigualdade. Combate ao racismo como um elemento fundamental do combate à desigualdade. Eu queria que você refletisse um pouco sobre isso. No caso do Carrefour, Otávio, o que o Renato está fazendo, articulando nesse momento, criando uma ambiência, aproximando, né, trazendo as empresas, porque assim, as empresas não conhecem o Zezé, o Celso, ela até conhece pelas coisas que a gente faz e tal, mas alguém que vai chegar, cara, vocês têm que sentar com isso aqui, tem que ouvir, isso aqui é um rumo para ser seguido. Ela tem confiança nos seus pares, que é o Renato, que é um cara branco, que dialoga com ela. Então, essa é a função dos brancos. Fazer os seus pares terem confiança, tranquilidade, chegar aqui e que não levar uma cadeirada nem ser chamado de racista. Mas, assim, a gente tem que começar a tratar o racismo, porque, assim, como a gente não assume, a gente tem dificuldade de levar à frente soluções. Então, eu penso que, assim, quando você começa a colocar o racismo no centro do processo, você vai ver o que vai acontecer quando, por exemplo, o Carrefour agora ele vai acabar com a segurança terceirizada. A segurança vai ser da sua própria loja. Vai ser outro nível de abordagem. Vai ser o cliente vai entrar, não vai ser perseguido na loja. Não vai ter esse tipo de violência que a gente viu banalizada, apesar de essa violência banalizada não é do Carrefour, que fique claro. As pessoas como usam na internet e colocam, esse cara devia estar devendo alguma coisa, ele devia estar roubando alguma coisa, devia ter xingado alguma coisa. Ou seja, o preto brasileiro, ele passa por um processo de construção do pensamento social, de ser o preto violento, tumulto, que faz tumulto, que briga, que dá porrada, e que coloca uma coisa perigosíssima, porque eu sou culpado até provar o contrário, cara. E é assim na abordagem do Carrefour? Mas é assim no policial que entra na favela e larga a bala. Eu acho que ele quer matar todo mundo, não, mas na medida que ele não liga, na hora que ele aperta o gatilho e uma bala atravessa um barraco e mata uma ágata, ele está sendo conivente com essa visão de banalização e de violência racial no Brasil. Então, na segurança pública, eu tenho que discutir o racismo. Na saúde, a mesma coisa. Por quê? Eu não estou falando, porque condicionou-se assim as minorias, né? Mas 52% da população eu não posso achar como minoria. Então, não tem como discutir nada. E o que é mais doido, eu não estou falando de a derrubada do sistema, não, gente.
Você imagina essa população inteira, economista, jornalista, arquiteto, publicitário, médico, é o desenvolvimento do país. O país não vai caminhar se mais da metade da população ficar para trás. Você vai gerar uma anomalia. Um pedaço do país que foi e o outro que ficou, bicho. Então, assim, é preciso ter claro o papel agora de encontrar setores que estão dialogando, há setores de movimento que dialogam tranquilamente com todo mundo e ter bem claro também que é um processo de aprendizado para ambos. Com certeza nós estamos encontrando muita gente massa, muita gente bacana, muitos brancos parceiros que não querem ser os protagonistas da nossa luta e deixar a gente como coadjuvante da nossa própria história. Como é que você vê os próximos passos aí dessas empresas, de uma forma geral, esse efeito Carrefour, o que vocês imaginam que vai ocorrer? Mas antes disso, eu queria... achei uma frase sua que eu gostei tanto numa dessas entrevistas que você deu, acho que foi para o UOL. Você diz assim: ser ignorado é a pior coisa do mundo. Impor a invisibilidade para alguém é violência pura. E essa violência é daquelas que quase sempre não conseguimos nos defender, porque, diferente da violência física, a gente não vê concretamente, logo não consegue criar mecanismos de proteção. A gente tem uma violência física muito concreta que a gente viu agora com o caso do Beto Freitas, né? E, ao mesmo tempo, essa luta contra essa indiferença que se traduz em um racismo não declarado, né? E, ao mesmo tempo, vocês se encontram numa fase, acho que os movimentos sociais, CUFA, tantos outros, quer dizer, mostram essa potência, né? Mostram esse poder de negociação, de organização, que vocês fizeram na pandemia agora, fantástico. Como é que você vê os próximos passos desse cenário, em termos da organização de vocês? Assim, qual que são as estratégias que vocês estão vendo para esse momento? No momento agora nós estamos agregando muita gente na construção de frentes, um grande conselhão, né, que carrega essa agenda pública racial de ajuste de conduta de empresas. Mas isso vai se estender porque nós vamos para o Congresso Nacional discutir uma nova legislação sobre a questão do racismo. Parte do barulho também é porque nós estamos avançando. Tem muita gente preocupada, está havendo muito caso de racismo, violência racial, mas também é óbvio, os caras não vão assistir a gente passear. Os caras não vão assistir a gente ganhar prêmio, ter destaque, está no Jornal Nacional, está ganhando título e por aí vai. Eles vão reagir. E principalmente no momento conservador brasileiro que o racismo, ele jorra, né? Ele jorra. Então, você tem um negócio muito desafiador. Você vê, as pessoas estão comemorando o treininho da Magazine Luiza. E o incômodo que gerou. Só gerou incômodo ali, que era um treininho para cargo de direção. Porque se fosse treininho para Copa, para carpintaria, capatazia, ninguém estava ligando. O problema é que rompeu a ideia do pensamento social do lugar do negro, que era o lugar invisível, subalterno ali. Não te envolve. Aqui é o lugar associado ao branco. E o que é o lugar... Ou como é que funciona no Brasil? É assim, ó. Eu tenho 2 funcionários que são brancos, tipo suecos. Eu fui gravar um documentário com ele, até falei isso no Roda Viva também. Eu cheguei no hotel, estava no celular, e eles foram fazer lá o check-in deles, e o cara veio e, ó, epa, o senhor pode botar o carro deles aqui. Esse é o pensamento social. Esse é o racismo que dispara, que é naturalizado. Às vezes o preto não sabe o que é isso, não entende, ele entra no enredo e parece que está tudo normal. E você acha que foi um acidente. Mas isso define tudo. Define o tratamento que a sociedade dá a você, define a abordagem no policial, define a abordagem no lance de emprego. Eu já fui para reunião com o presidente de empresas multinacionais e o cara perguntou o que eu estava fazendo na fila. A fila da entrega era outra. E eu ia reunir com o presidente. Então, assim, esse é o Brasil que está todo o tempo preparado para fazer a manutenção do seu racismo brasileiro. E na hora que ele pega em flagrante, ele diz foi o quê? Não, foi um erro. Desculpa. Então, só que isso, no dia a dia, vai definindo vida e morte, oportunidade e falta de oportunidade, emprego e desemprego, bom estudo ou não estudo, saúde ou doença. No final, define vida e morte. Então, é preciso a gente pensar que é muito grave para o Brasil e a gente não vai conseguir
resolver o problema brasileiro, tem que não colocar o debate do racismo lá no teto do debate sobre desenvolvimento, e não como um problema dos pretos, pontual. O que nós estamos fazendo com o Carrefour, as pessoas não se deram conta ainda, porque é muito grande e é muito para frente. As empresas vai criar no imaginário social um empoderamento e o engajamento da sociedade de que ela pode, sim, ter uma relação e controle social sobre a conduta das empresas que ela financia, inclusive. Não estamos falando de política pública, de bondade social das empresas. Nós estamos falando de receita e despesa. É um consumidor sendo maltratado pela própria empresa que ele mantém. E quando você entra no debate econômico, todo mundo também. Ninguém quer falar de dinheiro. É o Brasil de novo. Aí, aí entra um monte de coisa do Brasil, religião, cultural, né? Essa coisa de mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico ir para o céu. Mas o rico já tem o céu aqui, pô. Ele quer saber do céu para quê? Se o céu já tem um céu aqui no Brasil, aqui na Terra, vai querer esperar o céu em outro momento? O céu que ele tem que esperar é nós morrer e torcer para ter algo legal. Então, assim, você precisa colocar o debate racial em termos que todos nós possamos colaborar de alguma maneira. Uma das esperanças que eu tive à medida que você falava, e relembrando um pouco o que o Silvio e a Flávia também falaram, que nós não estamos vivendo em uma democracia, porque mais da metade da população está fora disso. E, por outro lado, nós vemos um momento que vemos que os partidos políticos como alternativa fracassaram. E que inicialmente a igreja, com os movimentos de base, também não está mais. Tudo que você falou, que triunfaram, que fizeram agora com a bolsa para as mulheres na favela, as mulheres negras, que además é genial, porque é a mulher quem organiza um núcleo que sustenta, também é uma forma, é o pequeno Estado, e que eu acho que é a esperança de fazer esses núcleos funcionarem, e a partir desses núcleos ir armando-se, tanto seja, como você falou, na saúde, na educação, não sei, porque senão sempre vai ser de cima para baixo. Então tem que fazer, você falou também com a Mônica da agenda. Bom, como esses pequenos núcleos participam na agenda? Como não são brancos, podem ser brancos, ou brancos amigos de preto. Não, tem que ser os pequenos grupos, como eles entram, como participam, porque isso vai ser a célula mais da democracia, se algum dia alcançamos a ter. Eu não, mas meus netos podem ser que tenham isso. Thank you.